Está na hora do nosso debate. E eu já estou de forma remota com a Sirlene Ferreira, psicóloga. Boa tarde, Sirlene. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vinda. E Herbert Passos, orientador familiar. Tudo bem, Herbert? Tudo bom, Thiago? Muito boa tarde, Sirlene. Boa tarde a ambos. Pois é, eles estão aqui comigo de forma remota para discutir relacionamentos tóxicos. Problema social ou questão pessoal? É claro que nossa intenção não é jogar um balde de água fria em alguns relacionamentos, mas sim alertar alguns desses casais sobre esse obstáculo que acaba impedindo a felicidade de muita gente. Você pode participar dessa conversa, quem está assistindo aqui conosco, TV Cultura Litoral, através do nosso WhatsApp 13 99 664 6781. Também estamos transmitindo no nosso canal no YouTube, tem um chat por lá, você também pode fazer o seu comentário. Boa tarde mais uma vez aos dois, eu vou direcionar então a primeira pergunta a Sirlene, tá? Sirlene, na sua experiência como psicóloga, eu queria saber quais são os sinais mais comuns de um relacionamento tóxico e como alguém pode identificá-los de forma precoce. Então, Thiago, é importante a gente falar, né, que nenhum relacionamento se inicia, né, de forma tóxica. O que eu quero dizer é que ninguém, a princípio, entra num relacionamento já demonstrando ser uma pessoa abusiva. Essa toxicidade, né, esse abuso, ele vai acontecendo com o passar do tempo, mas a pessoa sempre demonstra alguns pequenos sinais, que muitas vezes, culturalmente, fomos ensinadas, por exemplo, nós mulheres, né, que são sinais de cuidado, de zelo. Quero dar um exemplo dos ciúmes, né? Então, o abusivo, né, ou até mesmo a mulher abusiva, e a gente precisa entender, inclusive, que ser abusivo não está linkado a um único gênero e não acontece apenas também em relacionamentos amorosos. Esse abuso pode acontecer em amizades, em relacionamentos de trabalho, sociedade, isso pode estar em várias esferas, né? Mas enfim, então os ciúmes, né? Muitas vezes ele vem coberto, né? Ele vem mascarado como um excesso de zelo, um excesso de cuidado. Então as pessoas, ele diz assim, ou ela diz assim, não, eu faço isso para o seu bem, eu faço isso porque te amo, eu faço isso para te proteger. Então, a gente precisa ficar muito atentos, né, a esses pequenos sinais, porque são formas abusivas de se relacionar. Perfeito, Sirlene. Agora, Herbert, como orientador familiar, né, que papel a dinâmica familiar e o ambiente que uma pessoa desempenha na formação de relacionamentos tóxicos durante a vida adulta? Como é que você vê essa questão? Olha, Thiago, a questão familiar é sempre muito importante, né? Porque é onde a gente aprende o nosso modelo de relacionamento. Então, tanto o menino quanto a menina vão desenvolver a sua primeira forma de se relacionar com os outros a partir do pai e da mãe. Então, isso vai gerar um impacto e muitas vezes a forma como o pai e a mãe se relacionam deixa algumas marcas, né, na psique da pessoa. Então, ela vai crescendo e vai ficando com aquela imagem. Por exemplo, vamos supor um pai que fica estressado e ele quer sair para jogar bola. Ele pode não ser um marido infiel, ele pode não ser um marido tóxico, mas ele quer sair para jogar bola, mas ele tem uma mãe que às vezes pode ser insegura, que não gosta que ele saia para jogar bola. Então ela vai manifestar essa insatisfação. Se ela tem um filho homem, há uma probabilidade razoavelmente alta de que esse menino cresça vendo a mãe não validar aquele comportamento do pai, ou dizer que aquele comportamento do pai é um comportamento errado, que ele deveria estar em casa e ele não deveria jogar bola naquele momento. Ok, esse menino vai crescer com essa imagem e quando ele, de repente, crescer e quiser sair para jogar bola, quando ele quiser se afastar da namorada dele, ele vai, talvez, ficar inseguro e vai se tornar um menino ciumento, porque ele vai achar que toda vez que ele está longe da namorada, a namorada vai
abandoná-lo, enfim, ele vai ficar com alguma sensação esquisita. Por quê? Porque ele não viu o amor do pai e da mãe ocorrendo de maneira equilibrada. Então, o que a gente pode prestar atenção em termos de família é que a forma como nós nos relacionamos com os nossos maridos, nossas esposas, vai dar uma pequena marca, não vai ser definitivo, certo? Mas vai pelo menos exercer algum grau de influência na cabeça dos nossos filhos, e quando eles crescerem, eles vão poder manifestar um pouco disso, às vezes de maneira inconsciente, numa forma de insegurança. E essa insegurança pode depois vir a ser um ciúme e, no limite, vai se tornando um comportamento mais tóxico, até abusivo. Realmente você chegou no assunto, tudo vem da base. Você está de acordo, Silene? Você citou, inclusive, falando não apenas relacionamento de casal, namorado, namorada, namorado, namorado, namorada e namorada hoje em dia, né? Mas também tem a base familiar, né? O Herbert citou esse exemplo aí. Você está de acordo com isso? Ou pode haver alguma mudança durante a vida da pessoa, ela consegue se transformar e não ter esse tipo de problema, vamos dizer assim? Eu penso que, como diz, né, os grandes estudiosos, né, Freud falava a respeito disso, Melanie Klein falava disso e tantos outros, né, a base é de extrema importância, né, o ambiente determina a vida do indivíduo. Agora, é importante a gente entender que esse ambiente determina, mas a gente não tem a certeza se vai determinar para que seja uma cópia fidedigna ou se vai ser um contrário, né, um oposto totalmente. Eu tenho excelentes exemplos no meu consultório. Enquanto o Herbert falava, eu estava aqui pensando em pelo menos 2 pacientes que eu atendo, que são excelentes pais, né? Então, vou falar de um, né? Pensar nele só. É um excelente pai, é um excelente companheiro, e ele deixa muito claro que tudo que ele não quer ser na vida é uma cópia fiel do que o pai dele foi na vida dele. Né, um pai ausente, um marido infiel, um marido desleal. Então, assim, de qualquer forma, foi a base que determinou, né, como é que esse homem se desenvolveu ao longo da vida. Mas ele não escolheu, e talvez não de forma deliberada, mas talvez inconsciente, não ser como pai. Então, ele tinha um exemplo, e ele, a partir deste exemplo, foi como ele se desenvolveu como homem, né? Ele aceitou uma proposta totalmente oposta daquilo que ele vivia dentro de casa. Então, a base é determinante, né? Muitas vezes as mulheres, isso existe, é muito frequente, mulheres entenderem que é comum. Também já ouvi isso de uma adolescente uma vez, ela disse assim, meu pai e minha madrasta brigam bastante. E eu disse, poxa, mas isso acontece sempre? E ela me respondeu, mas é normal, né? Eles brigam como todo casal briga. E eu disse para ela, não, nem todo casal briga. E ela ficou em choque. Nem todo casal briga? Se não, né? Os casais conversam. Eles, inclusive, podem ter uma discussão como a gente está tendo aqui agora. Mas brigar, isso não é comum. Nós ainda estamos em via de desmistificar isso. Me parece que não é só essa adolescente que eu atendo, mas de forma geral, é cultural na nossa sociedade que casais brigam. E isso não é verdade. Né? Para ser um casal, você não tem que brigar. Não sei se faz sentido isso para vocês. Como é que você vê essa questão, Herbert? Não, faz todo sentido, né? A base, ela cria um primeiro passo, mas a gente tem a nossa capacidade de deliberar, né? Essa é uma faculdade que nós temos, que ela é totalmente humana, de fazer uma deliberação reflexiva, né? Diferente dos animais que fazem uma deliberação mais analítica, o ser humano faz uma reflexão. Então ele pode sim, que é aquela velha história dos gêmeos, né? A historinha dos 2 gêmeos, que um se torna uma pessoa de sucesso, o outro se torna uma pessoa muito desgraçada na vida, e quando a entrevista vai perguntar para eles por que eles se tornaram assim, ambos respondem, com o pai que eu tive, como poderia ser diferente. Então, cada um vai reagir, de fato, segundo suas próprias inclinações e as influências que vão recebendo durante a vida também, né? O ser não é uma massinha de moldar simplesmente fixa, ele também pode moldar a si mesmo e recebe influências ao longo da vida inteira, que essa primeira, ela dá ali uma primeira base mesmo, e a partir dali a gente vai se construindo, mas faz sentido o que a Silene falou. Perfeito. Agora, Silene, é claro que a gente tem a questão de individualidade, né? Cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa, dependendo das características pessoais dessa pessoa, né?
Mas, por exemplo, vocês não acham que a sociedade atual reflete também esse problema? Tu acha que a atualidade, a sociedade como tem sido transparecido atualmente, também não influencia demais esse tipo de relacionamento, Silene? Penso que sim, Tiago. O mundo pós-moderno, ele nos cobra de forma assim exaustiva, né? Então, eu percebo que todos nós chegamos em nossas casas para os nossos relacionamentos, muitas vezes, exauridos, né? Exauridos de tantas informações que recebemos durante o dia, de tantos afazeres que temos, nós temos uma cobrança, isso é geral, que são cobranças minutárias do que você fez, você já entregou, você já está sabendo, né? São tantas demandas, né? E eu percebo que esse mundo pós-moderno, com toda essa tecnologia que talvez a gente ainda não aprendeu a usar de maneira positiva, porque eu acredito que ela surgiu para corroborar e não para nos exaurir, né? Mas nós chegamos para os nossos relacionamentos, e isso em geral para o relacionamento amoroso, relacionamento mãe e filho, pai e filha, relacionamento de trabalho, muito cansados, né? Então nós estamos cansados e isso prejudica muito nos nossos relacionamentos interpessoais. Quando eu falo que prejudica, eu estou falando de prejuízo, eu estou falando de aspectos negativos. Então, falta paciência, falta compaixão, que é a própria empatia, né? Então, muitas vezes é tudo tão essa sociedade pós-moderna do just in time, né? Tudo é para ontem, tudo já deveria ter sido feito, entregue, faz com que a gente, na hora das nossas entregas, né? Entregas pessoais e para uma outra pessoa, seja uma entrega muito prejudicada, sim, eu tenho certeza disso. Concorda com isso? Eu concordo, né? A gente tem uma série de estudos que ajudam a gente a entender. Por exemplo, tem um sociólogo chamado Kingsley Davis, um americano. Ele fez um livro chamado A Sociedade Humana, e no segundo volume ele fala sobre sociedades primárias e sociedades secundárias. A sociedade primária é aquela que as pessoas têm um valor por si mesmas, né? Então, se eu sou um pai nessa família, eu sou um pai. Se eu morrer, eu vou continuar sendo um pai, só que minha esposa vai ser viúva, né? Mas eu nunca vou deixar de ser pai. Agora, na empresa, não. Na empresa, eu sou um funcionário. Na empresa, eu tenho uma função técnica, né? E não uma função primária. Eu tenho uma função que foi desenvolvida secundariamente. O que acontece pós-revolução industrial, segundo Kingsley Davis, é que as sociedades primárias elas vão se transformando em sociedades secundárias sem perceber. Então, essa lógica da produção e do consumo, na medida em que a gente precisa competir, senão essa lógica não se sustenta, isso vai adentrando o ambiente familiar. E as famílias começam a funcionar com a mesma lógica de empresa. E o que fica de fora nessa lógica de empresa? O amor. O amor pelo outro fica de sentido da vida mais primário, fica de fora. Porque quanto vale um pai? Quanto vale um filho? Quanto vale uma mãe, uma esposa, uma avó? Quanto vale um amigo? Não há como quantificar esse valor, mas nós no trabalho temos um valor. Nós recebemos para trabalhar, pagamos funcionários, enfim. Então, essa forma que nós desenvolvemos de troca, ela acaba sendo tão forte, em especial em ambientes urbanos, que ela vai levando a sociedade a isso que o Kingsley Davis vai chamar de secundarização. E as relações primárias, que são aquelas que dão mais sentido à nossa vida, elas vão ficando cada vez mais enfraquecidas, esfaceladas. E o ambiente urbano favorece isso. É só a gente ver os apartamentos que a gente mora cada vez menores, núcleos familiares cada vez mais isolados, e isso vai ao encontro do que a Silene falou a respeito do cansaço, porque as famílias hoje, para cuidar de filhos, ou às vezes até para cuidar uns dos outros, elas têm uma rede de apoio cada vez menor, porque os apartamentos são menores, as famílias são menores, o divórcio está cada vez maior, o número de filhos cada vez menor. Então, os núcleos familiares cada vez mais isolados, as pessoas ficam cada vez mais tristes, com menos sentido na vida e, ainda por cima, mais cansadas. É verdade, isso é uma coisa que não tem muito como fugir hoje em dia. Herbert, vou te direcionar, então, soluções. Preciso de soluções para isso, né? Como é que um casal, ou mesmo um relacionamento de amizade, né? Como a gente pode transformar então, esse relacionamento que pode ser tóxico, né? Num relacionamento saudável, né, e positivo. Temos solução para isso?
Começou comigo? Isso. Tá. Então, eu acho que a gente precisa retomar, Tiago, a compreensão do que é um ser humano. A gente precisa voltar antes da Revolução Industrial e pensar o que é um ser humano para você, o que é um ser humano para mim. Vamos dar alguns exemplos. Né? O que é um ser humano para um ateu? Ou o que era um ser humano para o Freud, por exemplo? O ser humano é um animal como qualquer outro, né? Como ele coloca lá nas suas conferências introdutórias à psicanálise, o ser humano é um animal como qualquer outro, não é muito diferente. Então, ok, é isso que ele entende o ser humano. Logo, se eu proponho soluções com esse teto antropológico, eu vou ficar preso às soluções do nível do animal. Já se eu for buscar uma solução no espírita, por exemplo, o que um espírita acredita? Que um ser humano é uma união de corpo e alma e ele vai poder nascer em outras vidas, ele tem outra chance depois. É uma outra forma de ver. Logo, as soluções são diferentes. Se você vai para uma solução, uma antropologia católica, por exemplo, o ser humano ele é criado por Deus, por amor, por um ato totalmente livre de amor, ele é amado por Deus e ele tem uma finalidade de estar com Deus na eternidade, na glória de Deus da eternidade. Então veja que cada concepção de ser humano que você tenha, ou que o seu paciente tenha, ou que os nossos telespectadores tenham, isso vai influenciar na maneira como ele abraça as soluções para a vida dele. Né? E vale a pena fazer o que não cabe aqui hoje, mas um convite para o nosso telespectador, fazer esse questionamento. O que é um ser humano para mim? Quem sou eu? O que acontece comigo? A hora que eu estiver morrendo, fechando o olho, o que eu vou olhar para trás e do que eu vou poder me orgulhar ou me envergonhar? E a partir daí a gente começa a entender algumas coisas valem mais do que outras. E nesse sentido do amor, eu entendo que o amor deve ser recuperado. E essa visão cristã, ela me parece muito interessante, né? E não por acaso ela acabou formando a sociedade ocidental quase toda. Porque em Deus, amar e criar é a mesma coisa. Vou dar um exemplo rápido aqui. Um telespectador que tem um filho, ele ama o filho. Quando ele ama o filho, o que significa ele amar o filho? É como se ele falasse assim: meu filho, a sua vida é um bem. Quando você ama alguém, você confirma o bem que a vida daquela pessoa é, certo? É como se eu falasse para meu filho, que bom que Deus te criou, que bom que você existe. Ok, se eu acredito em Deus, é que, claro, eu estou partindo de uma perspectiva que a maioria da população acredita em Deus. Se Deus te criou para que eu pudesse te amar, Deus sendo perfeito, ele não criaria nada que ele não gosta. Então, ele te criou porque ele te ama. Ele primeiro amou para depois você ser criado. Depois que você foi criado é que eu pude te amar como filho ou como filha. Então, recuperar essa noção de que o amor faz parte da nossa vida. A nossa vida tem um valor intrínseco, uma dignidade intrínseca de ser humano. E nós podemos olhar uns para os outros com essa visão de amor. A gente pode olhar para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os amigos, para os funcionários e entender que eles são pessoas amadas por Deus, que eles têm uma dignidade que não pode ser retirada deles de maneira nenhuma e que uma forma de vida boa para a gente é desejar que o outro seja feliz, desejar que o outro alcance também a glória de Deus um dia na eternidade ou até onde for o teto antropológico que você tenha. Mas quando você passa a desejar que o outro se realize plenamente como indivíduo, você começa a ter um outro eixo de percepção que pode relativizar esses problemas menores que desaguam nas inseguranças que levam aos relacionamentos tóxicos. Sirlene, a chave da resposta está no amor? Então, acho que tá. A chave da resposta está, inclusive, no amor próprio. Deixa eu falar uma coisa que assim, é um ponto de vista, né? Eu penso assim, a sociedade mudou, nós mudamos, e olha, tem algumas coisas que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a conviver com as nossas frustrações, a conviver com o não do outro. O outro, ele não tem que suprir nossas necessidades. O outro não tem que satisfazer os comandos. O outro não tem nenhuma obrigação em relação a nada disso. Olha só, o que é a minha sugestão aos namorados, né? Eu sugiro que a gente busque um apoio, uma rede de apoio. Se não der para passear, se não der para namorar, que você para algumas horas com o seu parceiro, assistindo um filme, comendo uma comidinha gostosa, mesmo que seja dentro de casa. Peça ajuda para alguém. Nós vamos cometer erros, gente, porque errar é humano.
Então, olha, vamos baixar a nossa régua, menos críticas, e inclusive essas críticas assim, com a gente, com o outro também, né? Não tem uma receita para felicidade, mas existem algumas dicas de que dá para ser melhor, né? Vamos exigir mesmo, tanto da gente quanto do outro. Vamos aprender a conviver com o não, né? Não, às vezes não dá. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Talvez fique mais simples a vida, sabe? Feito. Gente, eu tenho que fazer um intervalo. É bem rápido, bem curto. Daqui a pouquinho a gente volta com as considerações finais dessa conversa. Hoje não está sendo bem um debate, é uma conversa a respeito de relacionamentos tóxicos. Estamos tentando desvendar e também ter soluções para isso. A gente volta já. E volta com o JL Debate, hoje conversando sobre relacionamentos tóxicos, problema social ou questão pessoal, com Herbert Passos, orientador familiar, e Sirlene Ferreira, que é psicóloga. Está chegando ao final do nosso programa, afinal de contas, televisão tem o seu tempo, tem sua grade para ser obedecida. Então, para a gente encerrar, tudo que eu ouvi de vocês, eu acredito que a gente tem que pensar numa sociedade para o futuro, né? Então, a chave, na minha opinião, obviamente, é questão de educação, passar mais carinho, mais atenção para as futuras gerações, para os jovens, para as crianças. Vocês estão de acordo com isso? Eu vou começar pela Sirlene. Super de acordo, né, Tiago? É aquilo que a gente falou da base, né? Essa base familiar que transcende amor, que sempre, né, se faz dentro de respeito, um respeitando a opinião do outro, um respeitando a condição do outro, que vai além de uma questão de opinião, não é mesmo? Eu brinco sempre, digo assim, a violência das ruas, ela realmente me assusta, mas o que mais me assusta é a violência que acontece dentro dos lares. Então a gente precisa começar a pensar em lares não violentos, né? Onde as pessoas se respeitem. Acho que assim, isso é o início de muitas coisas boas, né? Não só de relacionamentos não tóxicos. Perfeito. Herbert? Olha, Tiago, eu concordo. A gente precisa, sim, ter uma sociedade de base educacional melhor, mas essa pessoa está alicerçada nessa noção do que é um ser humano. Eu acho que a gente precisa recuperar a noção do que é um ser humano na sua forma integral e completa, e não de formas parciais. A gente fala muito de relacionamentos. Em relacionamentos, por exemplo, muitos dos problemas eles decorrem do fato do outro ser observado como objeto do meu prazer. Então, o que é o outro para mim? Então, veja bem, quando eu começo a dissociar, por exemplo, a atividade reprodutiva, sexual, o prazer que ela gera da sua finalidade reprodutiva, e eu dissocio, e eu posso simplesmente fazer sexo por puro prazer, sem finalidade natural, criando uma dissociação complicada, que, embora inicialmente não pareça um problema, tem uma sequência, passa a ser um objeto do meu prazer e eu um prazer do outro. Do amor de lado. Então, essa situação de olhar o outro como objeto também está na base. Ela precisa ser revista e precisa ver o outro na sua integralidade. Isso vai dar uma base para uma educação que paute o ser humano na sua dignidade completa. Perfeito. Eu acredito que o pessoal em casa tenha conseguido capturar a mensagem do Herbert. Teve alguma falha aí na transmissão do sinal de internet, mas eu creio que deu para compreender. Quero agradecer demais a participação da Sirlene Ferreira, que é psicóloga, e também do Herbert Passos, que é orientador familiar aqui no Jornal Litoral. Uma boa tarde para vocês, viu? Boa tarde. Boa tarde. Valeu, gente. Obrigado. E dessa forma a gente encerra o debate de hoje, o Jornal Litoral desta quarta-feira, 12 de junho. Aproveite o Dia dos Namorados com o seu companheiro, com a sua companheira. A gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Um grande abraço e até mais.